Olá, eu sou a Rafa Cabral e esse é mais um vídeo do nosso especial de Natal. Se você ainda não viu os outros vídeos de Natal que estão incríveis, é só clicar aqui em cima. Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de nozes lindo, delicioso e que combina muito com o Natal. Vou te ensinar a fazer a massa super fofinha e o recheio cremoso, bem suave, com nozes, não fica nada enjoativo. Esse bolo fica delicioso. Antes de ir para a receita, já deixa o seu joinha aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição. Vou começar pela massa. Na batedeira eu coloco os ovos e o açúcar. Vou deixar batendo aí uns bons minutos até essa mistura ficar volumosa e esbranquiçada. Eu diminuo a velocidade para a mínima e vou despejando o óleo aos poucos, sem parar de bater. Vou colocar também um pouquinho de essência de baunilha, mas você pode colocar a essência que você quiser ou deixar sem nenhuma essência, que também fica muito bom. Quando já tiver tudo bem misturadinho, eu tiro da batedeira e vou acrescentar a farinha e o leite. Eu peneiro metade da farinha, depois coloco todo o leite, misturo bem com o fouet. Coloco a outra metade da farinha. Também vou peneirar o fermento. Misturo tudo só até não ter mais nenhum gruminho de farinha. Não pode misturar muito depois de colocar a farinha. Eu não quis colocar nozes na massa, vou deixar só pro recheio, mas se você quiser pode acrescentar agora no final. Distribuo a minha massa em 3 formas de 15 centímetros. Eu não untei nem nada, só coloquei um pedaço de papel manteiga no fundo delas. Eu dividi no olhômetro mesmo. Aí é só levar essas massas para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35, 40 minutos. Para saber se sua massa tá boa, você coloca o dedinho no centro com cuidado. Se ela afundar e voltar como uma esponja, é porque já tá boa. Enquanto as nossas massas estão no forno, eu vou fazer o recheio, mas antes, você aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo que sai por aqui. Aí também me segue no Instagram, porque lá eu sempre dou várias dicas e outras receitas. Pro recheio eu vou fazer um creme maravilhoso de nozes, super leve e cremosíssimo. Em uma panela eu coloco o leite condensado e nele eu vou dissolver o amido de milho. Então eu coloco e misturo muito bem até dissolver por completo. Depois eu vou acrescentar o creme de leite e o leite em temperatura ambiente. Misturo bem e vou levar para o fogo baixo, mexendo sem parar. Esse creme queima com muita facilidade, então você precisa levar para o fogo baixo. Sério, não pode parar de mexer por um segundo, porque senão empelota. As nozes eu só vou colocar no final, porque se a gente colocar agora no começo, elas soltam muito óleo e aí não fica legal. Ele vai começar a engrossar e o ponto que eu quero é aquele que eu sempre mostro aqui para os recheios, o ponto de bloco. Quando eu levanto a espátula, o recheio cai dela em blocos. Aí eu desligo o fogo, transfiro para outro recipiente e vou acrescentar as nozes. É só misturar bem. Cubro com plástico filme encostando no creme e vou deixar esfriar bem até a hora de usar. Eu levei um pouquinho para a geladeira porque eu tava com pressa, mas se você puder deixar esfriar em temperatura ambiente, é melhor. As minhas massas já estão prontas, já esfriaram e eu desenformei. Elas ficaram com aquela barriguinha que é super normal, então eu pego uma faca de serra grande e vou cortar esse topinho. E você não joga esse topinho fora, aí você come ou esfarela para fazer bolo de pote. Já tá tudo frio, tanto as massas quanto o recheio, e agora eu vou montar o bolo.
A minha forma preferida de montar o bolo é dentro da forma, porque ele fica bem retinho. Então eu vou usar a mesma forma que eu usei para assar a massa. No fundo dela eu vou colocar um saquinho plástico desses transparentes que a gente usa para colocar alimentos. Como o meu saquinho era pequeno, eu tive que colocar 2, mas o ideal é que você tenha um saquinho bem grande que fica bem melhor. Você abre o saquinho e coloca no fundo. Não esquece de tirar o papel manteiga da massa, hein? Pelo amor de Deus! Eu coloco a primeira massa no fundo, a parte que tava com papel manteiga eu coloco pra baixo. E vou umedecer com bastante calda. A calda é uma super básica de água com açúcar, eu vou deixar a receita aqui na descrição. Pode caprichar na calda, porque a gente gosta de bolo bem molhadinho. E aí eu venho e coloco a primeira parte do recheio. Eu não tenho uma quantidade certa pra colocar, eu coloco o que eu acho que tá bom. Se você quiser pesar direitinho a quantidade que você vai colocar em cada camada, tá ótimo. Não exagera muito no recheio, tem que ter um equilíbrio entre a massa e o recheio, tá? Eu coloco e espalho com a colher. Se tiver dificuldade de espalhar, umedece a colher com água e aí fica mais fácil. Venho com a segunda camada de bolo, ponho por cima do recheio e vou pressionar. Pode pressionar bem, não precisa apertar com força, mas dá uma pressionadinha para ficar tudo nivelado. Vou umedecer de novo com calda. Coloco a outra camada de recheio. Espalho bem com a colher. Coloco a última camada de massa e umedeço ela por cima. Deu pra ver aí que o bolo ficou um pouquinho mais alto do que a forma, mas não tem problema. Eu vou pressionar bem pra ficar bem nivelado, mas não faz mal ter ficado mais alto. Eu vou fechar esse bolo com plástico e vou levar pra geladeira por pelo menos umas 4 horas. Eu deixei de um dia pro outro pra ficar bem geladinho e firme. Passado esse tempo, eu tiro meu bolo da geladeira e já vou virar ele direto no prato em que eu vou servir. Eu coloquei um pouquinho de recheio no prato pro bolo grudar. E aí viro a forma no prato, empurro o fundo e tiro o plástico. Sobrou uma boa parte do recheio e eu vou fazer a cobertura com ele mesmo. Ele tá bem consistente, então eu vou colocar um pouquinho de água, é bem pouquinho, muito pouquinho mesmo. E misturo bem para ele ficar um pouco mais molinho, mais fácil de trabalhar. Coloco o meu bolo em cima da bailarina e com a espátula eu vou espalhando. O segredo é, vai colocando a cobertura e não espalha muito, porque senão você vai arrancando pedaços do bolo. Coloca, espalha só um pouquinho, vai e coloca mais. Depois que tiver tudo coberto, aí sim você pode passar a espátula em toda a lateral. É um pouquinho chato de espalhar por conta das nozes, mas elas dão um efeito rústico maravilhoso. Para finalizar, eu coloquei nozes picadinhas na parte de cima. Diluí um pouquinho de pó para decoração dourado em álcool de cereais. Venho com o pincel e vou respingando no bolo, para dar um brilho, né, gente? Eu só não vou poder mostrar como ficou o bolo por dentro, porque este bolo foi encomenda, então não tinha como eu cortar, né? Mas essa massa com esse recheio são uma combinação perfeita, te garanto. Esse bolo fica com aproximadamente 1,5 kg. Um beijo e até o próximo vídeo.